With Mbolo, to try and finish it off, and Manzar. It does. Ninguém te avisou que esse jogo ia fazer o que fez. Suíça 2, Canadá 1. É isso que os livros de história vão registrar. É isso que fica impresso. Mas se você estava assistindo essa partida, de verdade assistindo, você já sabe que 3 números num placar não conseguem capturar nem metade do que aconteceu dentro do BC Place na noite do dia 24 de junho de 2026. Porque se não foi um jogo de futebol que se desenvolveu do jeito que jogos de futebol costumam se desenvolver. Foram 45 minutos de absoluto silêncio, seguidos por 30 minutos que viraram o estádio de cabeça para baixo. Foi a Suíça executando um assalto à luz do dia em solo canadense, na frente de uma torcida canadense e saindo com o troféu no final. Imagina a situação antes do apito inicial. O grupo B estava praticamente definido, as duas equipes já tinham garantido sua vaga nas oitavas de final, mas isso não tornava essa partida sem importância, de jeito nenhum, porque terminar em primeiro significava continuar no Canadá para o mata-mata. Terminar em segundo significava fazer as malas e voar para Los Angeles. Para o Canadá, que vinha se alimentando da energia da torcida local durante todo o torneio, segurar a primeira colocação não era apenas preferível, parecia necessário. Os 54.000 torcedores dentro do BC Place sabiam disso, os jogadores sabiam disso. O barulho antes do apito inicial era extraordinário. Aí a partida começou e os primeiros 45 minutos. Vou colocar assim, se você saiu para buscar alguma coisa para beber, você não perdeu nada. A Suíça teve seu momento mais perigoso no 11º minuto, quando Ricardo Rodrigues lançou Brillen-Bolo em profundidade, mas Maxime Crepeau leu a jogada perfeitamente e sufocou o chute. Derek Cornelius apareceu para limpar o rebote de Manzambi e a chance suíça foi embora. O Canadá tentou de longe com Cili Larin e Ali Ahmed, chutes rasteiros que não causaram absolutamente nenhum desconforto a Gregor Kobel. O intervalo chegou, 0 gols, e as duas torcidas estavam sentadas lá se perguntando quando esse jogo finalmente ia acordar. Ele acordou rápido, cruelmente rápido. Porque 40 segundos depois do segundo tempo começar, 40 segundos, João Manzambi desceu pela direita, cortou para dentro e rolou uma bola rasteira ao segundo pau onde Rubem Vargas estava esperando. Vargas não pensou 2 vezes, não levantou a cabeça, simplesmente colocou o pé e mandou a bola explodindo no canto inferior. Suíça 1, Canadá 0. A torcida inteira do BC Place, que vinha rugindo a noite toda, ficou quieta como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. Aquele gol não colocou a Suíça apenas na frente. Ele reconfigurou completamente a psicologia dessa partida. E então, porque aparentemente um soco no estômago não era suficiente, o mesmo cara que deu aquela assistência decidiu que o momento pedia algo a mais. 57º minuto. João Manzambi pega a bola, avança em direção ao gol canadense e dispara um chute rasteiro que passa por baixo de Crepeau e entra na rede. 2-0. E aqui está o número que coloca esse gol em pleno contexto. Esse foi o 3º gol de Manzambi nessa Copa do Mundo. 3º de um jogador de 20 anos. Um atleta que marcou seus 2 gols anteriores saindo do banco contra a Bósnia, o que o tornou o jogador mais jovem da história da Copa do Mundo a marcar 2 gols ou mais como substituto pelo seu país. João Manzambi não é apenas um jogador para observar. Ele é um jogador que o mundo precisa começar a levar a sério agora. 2 gols atrás. Torcida local atordoada em quase silêncio. Mais de 60 minutos de futebol sem produzir nada e então 11 minutos do segundo tempo produzindo uma desvantagem de 2 gols. Para o Canadá, esse era o momento que deveria tê-los quebrado. Esse era o momento em que a maioria das equipes aceita o resultado e administra o dano. Mas o Canadá não fez isso, porque essa geração do futebol canadense não sabe fazer isso. 74º minuto. Jesse Marsh manda entrar Promise David. O substituto entra em campo trotando. Ele não chegou perto da bola. Não teve tempo de ler o jogo, nenhum tempo para encontrar seu ritmo, nenhum tempo para se ambientar. E então, dentro de 2 minutos de colocar as chuteiras, um cruzamento entra na área e Promise David encontra com uma voleio no seu absolutamente primeiro toque. Seu primeiro contato com a bola em toda essa partida. E é gol, Canadá 1, Suíça 2. O estádio detonou. Cada pessoa que havia ficado quieta momentos antes estava de repente de pé gritando e o BC Place se tornou o mais barulhento que tinha sido em toda a noite. O que veio depois foi um cerco absoluto. O Canadá avançou em massa, pressionou alto, ganhou segundas bolas, criou chance após chance. Alistair Johnston lançou um arremesso lateral longo que encontrou Promise David e Gregor Kobel agarrou. David chegou no final de um cruzamento tardio de cabeça, Kobel salvou de novo. O Canadá criou 13 finalizações totais nessa partida. 7 delas foram no alvo.
A Suíça, em comparação, gerenciou apenas 6 finalizações totais, com 4 no alvo. Pensa no que isso te diz. O Canadá foi a equipe mais perigosa ao longo dessa partida. Criou mais, ameaçou mais e sua expectativa de gols, a medida estatística da qualidade das chances, chegou a 1,34 contra 1,06 da Suíça. Pelos números, o Canadá merecia pelo menos empatar esse jogo, mas o futebol nunca se importou muito com o que você merecia. A Suíça protegeu sua vantagem. Cobel fez as defesas quando importava. E quando o apito final soou, foram os suíços que comemoraram e porque aproveitaram suas 2 chances em uma janela de 11 minutos, converteram ambas com frieza clínica e seguraram tudo o que o Canadá jogou neles depois. As implicações são significativas para os 2 lados. A Suíça, vencedora do Grupo B, avança para as oitavas de final no BC Place Vancouver em 2 de julho, onde enfrenta um terceiro colocado de um dos grupos posteriores. Eles permanecem confortáveis, descansados e ficam em território familiar. Essa é a 6ª vez que a Suíça avança da fase de grupos em suas últimas 7 participações na Copa do Mundo, uma equipe que simplesmente sabe como passar. O Canadá, caindo para o 2º lugar, precisa viajar para o sul, para Los Angeles, para um duelo nas oitavas de final em 28 de junho contra o vice-líder do grupo A, muito provavelmente a Coreia do Sul, embora a República Tcheca e a África do Sul ainda estejam em disputa. O que isso significa em termos práticos é simples, sem mais torcida local, sem mais rugido do BC Place, sem mais aquela muralha de barulho vermelho e branco cada vez que tem a bola. Esse apoio valeu algo real durante toda essa fase de grupos e o Canadá está prestes a descobrir como é seu futebol sem ele. Mas aqui está o que eu diria a cada torcedor canadense que saiu daquele estádio esta noite com o coração pesado. Seu time fez história. Eles estão nas oitavas de final, apenas a 2ª vez na história do futebol canadense. Jonathan David fez um hat-trick na partida anterior. Alfonso Davies foi extraordinário durante todo o torneio. Promise David marcou no seu primeiro toque esta noite. Esse elenco tem qualidade que o placar desta noite não reflete. E se você acha que a história termina em Los Angeles, você não estava prestando atenção. A Suíça ficou em 1º lugar, o Canadá segue em frente. As 2 equipes são perigosas, as 2 equipes estão classificadas. Suíça 2, Canadá 1. Esse é o resultado, mas acredite em mim, esse jogo foi muito mais do que isso.